E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam gostando das aulas, espero que estejam cuidando de si, dos seus amigos. Você já sabe, eu sou o professor Jório e estamos juntos para dar continuidade ao estudo do direito constitucional. E vamos começar hoje o estudo do poder legislativo. Vamos lá? Bom, pessoal, dentro do que nós já trabalhamos da separação dos poderes, nós falamos que existe o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? Esses três poderes que são independentes, mas trabalham de forma harmônica entre si, eles existem justamente para dar supedâneo ao Estado democrático de direito. Afinal de contas, se o único poder, se a única pessoa viesse a tanto gerenciar ou executar, bem como legislar para si próprio e julgar, nós não teríamos um Estado democrático de direito, nós teríamos um Estado aí absoluto, né, no qual a única pessoa estaria exercendo todas essas atividades sem qualquer espécie de controle. Não é? Por isso que nós temos aqui que o poder político, apesar de ser uno e indivisível, ele tem como titular o povo. E o povo é quem vai exercer esse poder político, tá? Seja diretamente ou através de seus representantes eleitos, da forma como a Constituição Federal estabelece. Dessa maneira, o que nós temos consagrado aí é a soberania popular, ou seja, a soberania da vontade do povo. Então, partindo dessa premissa, nós temos aí também que o poder legislativo ele vai poder exercer, assim como os demais poderes, funções típicas e funções atípicas. Notadamente, a função típica do poder legislativo qual é? É a de legislar, é a atividade legiferante, a atividade de elaborar as leis. Tá? Então, função típica, a função de legislar. Mas não apenas legislar é a função típica do poder legislativo, ele também fiscaliza. Tá? Ele fiscaliza notadamente o executivo pelo cumprimento das leis. Tá bom? Através especialmente da tomada de contas, quando o Congresso Nacional, a exemplo também de outras casas legislativas, precisam analisar e, se for o caso, aprovar as contas do gestor, aprovar as contas do presidente, do governador e do prefeito municipal. Então, nós temos aí as funções típicas, né, a de legislar e também a de fiscalizar o executivo. Da mesma forma que existem funções típicas do legislativo, existem também as funções atípicas. Dentre elas, nós podemos citar a função gerencial ou a função executiva do legislativo, que é o quê? Administrar a sua própria casa, fazer contratações, fazer compras. Tá? Então, a parte de administrar também faz parte da função típica do poder legislativo. E existe também ainda uma função atípica que é a função de julgar. Né? Nós tivemos aí recentemente dois processos, não, o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, nós tivemos mais atrás o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, vivenciamos também na nossa história a cassação de alguns deputados, de senadores também. Então, esse processo de julgamento, que é um julgamento distinto do que acontece junto aos órgãos do Poder Judiciário, é o que nós chamamos de julgamento político. Isso porque ele é realizado por uma casa política e não por um órgão do Poder Judiciário, como nós iremos analisar mais adiante, quando terminarmos o Poder Legislativo e o processo legislativo. Tá? Vamos adiante. Bom, dito isso, pessoal, não é forçoso a gente dizer que nós vamos nos ater ao Poder Legislativo Nacional, que é exercido, portanto, lá no Congresso Nacional. E uma das características que nós estudamos quando da análise do federalismo brasileiro é que nós adotamos o bicameralismo, ou seja, a existência de duas casas, não é? Quais são essas duas casas? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Nessas imagens aí que eu separei para vocês, para quem não conhece ou quem ainda, tanto a Câmara como o Senado Federal, há essas imagens aí que mostram o interior, aonde os parlamentares estão abrigados, né, nas suas mesas, poltronas, para fazer as discussões, as votações, o exercício das suas funções, né, típicas ou atípicas. Então, o Congresso Nacional, ele, como o próprio nome já está dizendo, é um congresso, ele reúne
ele reúne duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados, pessoal, ela é conhecida notadamente como a Casa de Representantes do Povo, tá? Porque os deputados federais, eles são eleitos para representar o povo de um determinado estado, que acaba representando, obviamente, o Brasil acaba sendo todo representado na Câmara dos Deputados. E esses deputados, eles são eleitos por um critério chamado um critério proporcional, tá? Por isso que alguns estados, eles vão possuir mais deputados do que em relação a outros. Vamos já ver essa quantidade. Por sua vez, o Senado Federal, ele vai ser composto por representantes dos estados e do Distrito Federal. Qual é a diferença aqui, já que na Câmara nós temos representantes do povo e no Senado Federal, representantes dos estados e do Distrito Federal? É porque no Senado, os senadores da República, eles irão defender os interesses das pessoas jurídicas estados, pessoas jurídicas Distrito Federal. É claro que dessa perspectiva fica um pouco difícil da gente separar os interesses da população e os interesses do Estado, uma vez que a gente leva em consideração que os estados devem defender os interesses das suas populações respectivas, tá? Mas, a grosso modo, digamos assim, o Senado Federal, ele representa, nos termos constitucionais, ele representa os interesses dos estados, das pessoas jurídicas de direito público, tá? E os senadores, eles são eleitos segundo o critério majoritário. O que significa isso daí? Que há um número fixo de senadores para cada estado e o Distrito Federal. Ou seja, esse número não varia, como varia o número de deputados federais. Daí nós temos 3 senadores para cada estado e o Distrito Federal. É um número fixo. Tudo bem? Vamos avançar. A nível local, pessoal, tão somente para a gente trazer essa explicação, nós vamos ter tanto a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, assim como a Câmara Municipal de Fortaleza, né? São os legislativos locais que nós temos. A Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo do Estado do Ceará, e nós temos a Câmara Municipal, que é o poder legislativo do município de Fortaleza. Cada estado vai possuir uma casa legislativa, incluindo o Distrito Federal, assim como cada município também irá possuir um poder legislativo, uma casa legislativa, que é a Câmara Municipal. Lembrando que nós, a esse nível, que não seja nacional, nós adotemos o sistema unicameral. Tá? Então, não existe um Senado estadual, não existe um Senado municipal, mas tão somente uma única casa legislativa. Certo? Bom, em relação ao mandato dos nossos congressistas. Pessoal, é muito simples isso daqui e se torna simples porque, afinal de contas, nós temos uma vivência desses termos que vamos conhecer agora da maneira academicamente, né? Bom, o mandato de um congressista geralmente corresponde a uma legislatura. E essa legislatura ela é de 4 anos. Tá? Vejam só, os deputados eles correspondem perfeitamente a essa legislatura de 4 anos. Tanto que de 4 em 4 anos há uma renovação total da Câmara dos Deputados. Mas como você pode falar em renovação total se, afinal de contas, um deputado ele é reeleito? A questão do deputado ser reeleito não significa dizer que não houve renovação total, porque o mandato dele terminou, mas ele conseguiu votos suficientes para um novo mandato. Daí a gente falar que há uma renovação total da Câmara dos Deputados a cada 4 anos. E o quantitativo de deputados federais é estabelecido na Lei Complementar número 78/93. Quando eu disponibilizar esses slides para vocês, vocês vão poder clicar aqui, que vai abrir justamente a página eletrônica na qual está contida essa lei. Então ela estabelece o número total de parlamentares, aliás, de deputados federais, dizendo que o máximo é de 70 e o mínimo é de 8 deputados federais por estado, isso proporcional à população, tá? E não proporcional ao número de eleitores. Atualmente nós sabemos que não existem territórios federais,
Mas, se algum dia vier a ser criado algum território federal, essa lei complementar também prevê essa situação e vai dizer que, no caso da existência de território federal, cada território federal irá eleger 4 deputados. Tá? Em relação aos senadores da República, já é um pouquinho diferente. Vejam só, vocês já observam de cara que existe aqui a indicação de que eles ficam 8 anos no Senado Federal. Isso por quê, meus caros amigos? Por uma razão muito simples. Pelo fato de que eles irão ficar por 2 legislaturas. Tá? Eles ficam por 2 legislaturas, portanto, 4 mais 4 anos, que vai dar justamente esse período de 8 anos. Mas vejam só, esses 3 senadores por estado, mais o Distrito Federal, que vai dar, portanto, um total de 81, e na Câmara dos Deputados são 513, tá? Esses 3, o Senado Federal, ele se renova parcialmente a cada legislatura. Então, vejam só, vamos pegar aqui uma linha do tempo, certo? Dividir essa linha do tempo em 2 legislaturas. A primeira aqui, correspondente a 4 anos, e a segunda aqui, mais 4 anos, fazendo, portanto, um total de 8 anos. Vejam só, por que há uma renovação parcial do Senado Federal? Porque os senadores, eles irão renovar, eles irão desocupar as suas cadeiras a cada 4 anos, porque, vejam, nessa eleição aqui, vamos supor, dos 3, será eleito um senador. Esse senador que foi eleito nesse momento aqui, esse único senador, ele vai ficar 8 anos no poder legislativo. Tá? No entanto, ao final dessa primeira legislatura, vejam aqui, serão eleitos agora 2 senadores. Por quê? Porque tem 1 mais 2, 3, então eu faço, portanto, a quantidade de senadores para aquele estado. Só que esses 2 que foram eleitos aqui vão ficar também por 8 anos. Então vai ser daqui mais 2 legislaturas, 8 anos. E aí veja agora só, quando esse primeiro aqui completar 8 anos bem aqui, o que vai acontecer? Novas eleições para eleger mais um senador da República. Tá? E depois, daqui a 4 anos, quando terminar o mandato desses 2 aqui, outras eleições para que 2 senadores sejam eleitos para mais 8 anos. Então, o que nós temos? A renovação parcial a cada 4 anos. Eu não sei se vocês recordam, em 2010 nós elegemos 2 senadores. Foi eleito o Pimentel e foi eleito o Eunício. Tá? 4 anos depois, foi eleito mais um senador, o Tasso Gereissati. 4 anos depois que o Tasso Gereissati foi eleito, nós temos também mais uma eleição para 2 vagas no Senado Federal. Tá? Então, há sempre essa renovação de 4 em 4 anos. E só para a gente finalizar esse tema, só destacar para vocês, ainda no tema dos deputados federais, que o Ceará ele tem 22 deputados federais, enquanto São Paulo, que é o estado mais populoso, ele tem 70 deputados federais, que é justamente o número máximo que é possível legalmente. Tudo bem? Bom, e o funcionamento do Congresso? Isso daí também é muito simples, pessoal, e a gente vai compreender agora que o funcionamento do Congresso ele corresponde à legislatura, tá? A legislatura de 4 anos. Essa legislatura de 4 anos ela é dividida em sessões legislativas. Então, cada sessão legislativa ela dura 1 ano. Então, olha só. Essas sessões legislativas, que segundo a Constituição é dividida em 2 períodos, o primeiro período ele começa no dia 2 de fevereiro, tá? Começa aqui no dia 2 de fevereiro e ele é suspenso no dia 17 de julho.
digamos assim, a partir do dia 17 começam as férias dos parlamentares. E depois, no dia 1º de agosto, começa o segundo período, tá? No dia 1º de agosto começa o segundo período, depois terminando no dia 22 de dezembro de 2012. Pessoal, antes desse primeiro período aqui, acontecem as chamadas sessões preparativas. O que são essas sessões preparativas? É a sessão justamente para que os parlamentares, tanto na Câmara assim como no Senado, eles elejam o que nós chamamos de mesa diretora. O que é a mesa diretora? É justamente a mesa que vai conduzir os trabalhos de cada uma das casas, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, certo? Então, será eleito o presidente, o vice-presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, os secretários, tanto da Câmara, assim como do Senado Federal. Então, a mesa é ela quem pauta as atividades de cada uma dessas casas. Daí para o Senado, ele tem uma mesa composta do primeiro o presidente, o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, os secretários, tá? E a Câmara dos Deputados da mesma forma, presidente, primeiro vice, segundo vice e os seus secretários. Então, depois que essa mesa ela é formada, aí sim tem início a sessão que dá início ao funcionamento do Congresso Nacional, tá? Bom, vamos lá. Via de regra, as sessões elas são separadas. Cada casa realiza suas sessões, são sessões de votação, sessão de deliberação, né? Tem também as sessões de homenagem, na qual determinadas pessoas são agraciadas com alguma homenagem. E essas sessões, apesar de separadas, há uma interdependência entre as sessões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso porque, como já sabemos, nós adotamos o sistema bicameral. E estudaremos lá no processo legislativo que quando um projeto de lei é aprovado numa casa, ele precisa passar pela outra, né, nesse sistema de check and balances. Ou seja, uma casa é a iniciadora e outra vem a ser a revisora. Estudamos isso quando conhecemos lá o tema do poder reformador. Nós vimos que uma proposta de emenda à Constituição uma proposta de emenda à Constituição ela tem início numa casa e depois de ser aprovada pelo processo legislativo que é inerente às PECs, ela vai para outra casa para que outra casa exerça, portanto, esse papel de revisão. Tá? Agora, existem exceções, mesmo porque há a previsão de sessões conjuntas e sessões unicamerais, como nós veremos mais adiante. Agora, apesar desse período que nós vimos aqui, pessoal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, olha essa observação que eu faço. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Essa lei de diretrizes orçamentárias é justamente o que vai fixar as metas, os objetivos a serem alcançados pela República. Bom, então, esse funcionamento do Congresso, pessoal, além da sessão ordinária, que foi essa que nós acabamos de conhecer, o Congresso Nacional ele também pode trabalhar mediante sessões extraordinárias. Como o próprio nome está dizendo, isso daí é fora do comum, é extraordinário. Tá? E somente pode acontecer convocação para sessões legislativas extraordinárias fora do período ordinário, obviamente. Tá? Então, para que se pode convocar o Congresso de forma extraordinária? Para apreciar estado de defesa, para apreciar decretação de estado de sítio e até mesmo de intervenção federal. Tá? Pode acontecer também para quê? Para prestar compromisso e dar posse ao presidente da República e o seu vice, e ainda para as questões de urgência ou interesse público relevante. Se houver, porventura, no período de convocação da sessão legislativa extraordinária, medidas provisórias, então essas medidas provisórias elas poderão ser incluídas
nas pautas de votação, que pode ser por qualquer desses assuntos aqui, né, da sessão legislativa extraordinária. Então, somente pode deliberar a matéria da pauta da convocação e medidas provisórias em vigor. Isso significa dizer que, na convocação extraordinária, nenhuma outra matéria estranha ao motivo da convocação, a não ser medidas provisórias em vigor, poderá ser apreciada pelos nossos congressistas. E um tema que vocês podem estar se perguntando agora, talvez já seja essa resposta aqui. Não há pagamento pela convocação extraordinária. Tá? Ou seja, os congressistas eles irão trabalhar a mais, digamos assim, eles vão ter esse período extraordinário de trabalho, mas não receberão nada a mais por isso. Bom, e o que são as sessões, né? Notadamente a sessão conjunta e a sessão unicameral. Na sessão conjunta, turma, as casas elas se reúnem simultaneamente, tá? Há uma reunião simultânea. No entanto, as deliberações elas são separadas. Elas estão funcionando, mas a votação de uma não interfere na votação da outra. Quais são os exemplos que podemos citar para trazer aí uma sessão conjunta? A inauguração da sessão legislativa, né, que é dar início aos processos do Poder Legislativo, elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às suas casas. O que é esse regimento comum? Turma, já falamos que existe o Congresso Nacional, que é composto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Vejam só, a Câmara dos Deputados, ela é regida, ela se organiza através de um documento chamado Regimento Interno, da mesma forma que o Senado Federal possui um regimento interno. O Congresso Nacional também possui um, que é justamente esse regimento comum que vocês viram aqui nesse inciso 2. Elaborar o regimento comum do Congresso Nacional, que vai dizer como que funciona o Congresso Nacional. Mais uma vez, nós temos a Câmara dos Deputados, nós temos o Senado Federal e nós temos as duas casas reunidas, que é, portanto, o Congresso Nacional. O que mais pode ser trabalhado através de sessão conjunta para receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República e ainda conhecer do veto e sobre ele deliberar? Quando a gente chegar em processo legislativo, observaremos que os projetos de lei aprovados por ambas as casas, depois eles vão para o chefe do executivo, vão para o presidente da República, que se ele discordar, vamos depois ver quais são os motivos que ele pode discordar, ele veta, tá? Ou seja, ele discorda, ele não concorda com aquilo, e quando ele discorda, ele precisa mandar aquele projeto de lei de volta para o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional ele dê a resposta final, ele bata o martelo, se ele vai aceitar ou não aqueles vetos do Poder Executivo. Tá? Então, o Congresso Nacional ele se reúne em uma sessão conjunta justamente para apreciar se ele vai concordar com os vetos aos projetos de lei que foram aprovados por ambas as casas. Então, esses são exemplos aí de sessão conjunta. E das sessões unicamerais, é quando o Congresso Nacional ele funciona como uma só casa. Tá? Quando que isso daí vai acontecer? Nós temos aí o exemplo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o artigo 3º, que foi justamente quando nós tivemos aí a revisão constitucional. O artigo 3º diz o seguinte: a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Vejam só, na sessão conjunta, nós vimos que eles deliberam, os congressistas, eles deliberam separadamente, votos da Câmara, votos do Senado. No entanto, aqui na sessão unicameral, a contagem dos votos de deputados e senadores serão tomados em conjunto. Tá? Então, daí uma das distinções entre sessão conjunta e sessão unicameral. Vamos adiante.
Pessoal, exemplos de funcionamento do Congresso Nacional, nós temos, portanto, aí o de elaboração do regimento interno, né? E esse regimento interno, ele prevê as sessões em geral. O que são as sessões em geral? São as sessões de deliberação, por exemplo, que é o exercício da função típica do Poder Legislativo, e existem também as chamadas sessões solenes. Essas sessões solenes, elas têm um rito todo especial determinado no regimento comum, no regimento interno do Congresso Nacional. E exemplos de sessões solenes são a inauguração da sessão legislativa, ainda a posse do presidente e do vice-presidente da República e ainda a recepção a chefe de Estado estrangeiro. Com a disponibilização desse material, vocês depois poderão clicar nesses vídeos aqui que terão o exemplo de cada uma dessas sessões. Inauguração da sessão legislativa, posse do presidente e do vice e a recepção a chefe de Estado estrangeiro. Certo? Então aí vocês já conhecem como é diferente cada uma dessas sessões das chamadas sessões em geral, das sessões de deliberação, das sessões de votação, em que elas têm um ritmo, um rito, um procedimento diferente. Certo? Bom, e quais são as condições de elegibilidade, né, dos nossos congressistas? Bom, nós temos aqui para senador da República, né, para ser senador da República, as condições, aliás, as condições são bastante semelhantes entre senador da República e também deputado federal. Ambos irão exigir a questão da nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, né, de alistamento, filiação partidária. A diferença que nós veremos aqui, portanto, é no que tange a quê? É no que tange a idade. Por quê? A idade para ser senador da República é de 35 anos. A idade mínima para ser senador da República é de 35 anos de idade. Enquanto que para ser deputado federal, nós vamos ter, portanto, 21 anos de idade. Tá? Turma, em relação às competências do Congresso Nacional, eu vou trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente aqui com vocês. Por quê e que diferença será essa? Esses dispositivos que falam das competências do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, alguns nós inclusive já estudamos quando foi o tema dos crimes do presidente da República, crime de responsabilidade e crime comum. Nós vimos aí atuações tanto da Câmara dos Deputados, assim como do Senado Federal. Tá? Exercício de competências que cabia tão somente à Câmara ou cabia tão somente ao Senado Federal. Então, vamos ver agora as competências do Congresso Nacional, mas esse tema aqui das competências é um tema, digamos assim, de basicamente leitura da Constituição. Então, para tornar essa nossa atividade um pouco mais dinâmica, eu separei tão somente algumas dessas competências para comentar com vocês. O que eu sugiro que vocês façam essa leitura, tá? Façam a leitura do artigo 48, do artigo 49, 50, 51, 52 da Constituição, para que vocês conheçam, para que vocês tenham uma noção dessas competências do Congresso, da Câmara e do Senado. Por exemplo, o Congresso Nacional, o artigo 48, que vai trazer as suas competências, ele estabelece 15 incisos. Então, ficaria pouco produtivo a gente trabalhar aqui cada um desses incisos. Tá? Esses incisos, aliás, essas competências que estão previstas lá no artigo 48, elas dependem de sanção presidencial. Ou seja, aqui, ainda que sejam competência do Congresso Nacional, vai exigir alguma participação por parte do presidente da República. Como, por exemplo, quando se tratar de extinção de cargos vagos, ou ainda de fixar subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é referência para subsídios de outras categorias, outras autoridades
da República. Por sua vez, o artigo 49, que vai falar das competências exclusivas do Congresso Nacional, aqui, por se tratar de uma matéria exclusiva, não há qualquer participação por parte do presidente na sua feitura, na sua checagem. Então, não há essa interação com o presidente da República. E essas atividades do Congresso Nacional previstas aqui no artigo 49, elas são reguladas através de decreto legislativo, como, por exemplo, aprovar tratados internacionais, apreciar estado de defesa e intervenção federal, fixar subsídios do presidente e do vice-presidente, bem como dos ministros de Estado. E ainda, julgamento das contas do presidente da República. Lembram lá no começo que nós falamos que era função típica do Legislativo fiscalizar o presidente da República? Então, ele fiscaliza através do julgamento dessas contas. Tá? Depois, competências da Câmara dos Deputados. Nós temos aqui o artigo 51, essa competência ela é exercida através de resoluções da Câmara dos Deputados. É um instrumento que a Câmara dos Deputados utiliza para resolver a respeito de uma determinada matéria, daí o nome resolução. Tá? E quais são algumas competências da Câmara dos Deputados? Essa daqui que nós já vimos, ó. Autorizar por 2/3 a instauração do processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado, né? Depois, proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, elaborar o seu regimento interno. O que mais? Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços. E a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E depois eleger membros do Conselho da República. Ainda vamos conhecer o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Em relação às competências do Senado Federal, nós temos lá o artigo 52, no qual essas competências também são exercidas mediante resolução. E esse artigo 52, pessoal, ele traz 15 incisos, ou seja, ele enumera de forma pormenorizada, detalhada, quais são as competências do Senado Federal. Nós podemos aqui destacar algumas, como, mais uma vez, julgar o presidente da República, o vice, os ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Vejam que eu faço ainda uma outra observação de que os ministros de Estado são julgados nos crimes de responsabilidade pelo STF, tá? A não ser que esses crimes cometidos pelos ministros de Estado, eles tenham conexão com os praticados com o do presidente, com os praticados com o presidente da República. Nesse caso, se os ministros de Estado praticarem crimes de responsabilidade conjuntamente com o presidente da República, aí eles serão julgados pelo Senado Federal. Tá? Então, a regra é que, se ministros de Estado cometem crimes de responsabilidade, eles serão julgados pelo STF e não pelo Senado Federal. Tá? O que ainda é competência do Senado Federal, turma? Aprovar autoridades da República, como é o caso da indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ainda autorizar operações externas de natureza financeira, empréstimos, né? E apresentar projeto de lei que fixa a remuneração dos seus servidores. Bom, a nossa próxima matéria vai ser justamente o Estatuto dos Congressistas, na qual nós iremos estudar aí as imunidades, vedações e o porquê dessa independência e liberdade no exercício das funções dos congressistas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Vamos dar continuidade depois com esse tema que foi tratado. E, bom, comentem depois, me mandem torpedos, me mandem mensagem, me mandem e-mail, visitem lá o blog para que a gente possa fazer uma interação mais dinâmica desse material que estamos trabalhando. Tá bom? Obrigado mais uma vez, que fiquem todos bem e nos encontramos depois. Valeu!